Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos, mais um Café com Destino. Hoje, terça-feira, nós estamos com força total nesse mês de janeiro, construindo o teu 2026. Não tem nenhuma promessa de que será fácil, mas será bom. Ou seja, você vai conseguir realizar muita coisa neste ano que até o ano passado parecia impossível. Por quê? Porque nós te damos instruções aqui todos os dias pela manhã de como fazer isso virar realidade. A vida, ela tem poucas coisas imprevisíveis. A morte, por exemplo, é imprevisível e alguns outros acidentes de percurso. Mas a maioria das coisas dá para a gente prever. Por exemplo, se eu tenho um hábito de comer mal todo dia, dá para prever que eu vou ter algum problema. Se eu tenho um hábito de ser desleal, desonesto nos meus negócios, dá para prever que eu vou ter um problema com a polícia ou com pessoas que vão vir atrás de mim. Se eu tenho um hábito, ou seja, o que eu faço todo dia denuncia o meu destino. O que eu faço todo dia denuncia o meu destino. Dá para prever as coisas pelo comportamento que você tem hoje. Dá para prever o futuro pelo que você está plantando agora. Afinal de contas, se tem um princípio imutável, é o de plantar e colher. Olha como é que é poderoso esse princípio. Vamos supor que eu quero usar a fé, um poder magnífico da fé, para mudar o princípio de plantar e colher. Aí eu planto sementes de morango, mas eu tenho muita fé que vai nascer melão. Isso vai acontecer? Não. O princípio de plantar e colher é tão poderoso que chega a ser imutável e nem mesmo a fé tem poder sobre ele. Plantou, colhe. E o que você plantar, vai colher. Então, por isso que nós estamos numa semana falando sobre hábitos que mudam o seu ano. Para melhor, para extraordinário, para fora do comum. Porque nós sabemos que hábito, que é o que você faz repetidamente, aquilo que você faz todo dia, vai denunciar como você vai terminar esse ano de 2026. Se você vai estar por cima, por baixo, com dinheiro, sem dinheiro, com a família mais equilibrada ou ainda a confusão que está. Ou seja, tudo isso vai ser determinado pelos seus hábitos. O problema do hábito é que exige disciplina, dizer não para si mesmo. A própria Bíblia diz assim, ó, se você quer seguir a Jesus, você tem que negar a si mesmo e segui-lo. Porque tem muita coisa que Jesus quer que você faça que você não quer fazer, como, por exemplo, perdoar quem te feriu. Então você tem que negar a si mesmo. Eu não queria perdoar. Eu tenho raiva dessa pessoa ainda. Porém, eu quero seguir a Jesus, então eu nego a mim mesmo e faço o que Jesus pediu. Está escrito na Bíblia que ele quer. Vou lá e perdoo quem me feriu. Não quer dizer que eu vou ter que conviver com a pessoa, não, mas pelo menos liberei do meu coração. Então, nós temos que entender que no final das contas, para ter bons resultados, uma pessoa teve que abrir mão do que queria. Vamos falar de riqueza, um assunto que todo mundo se interessa. Dinheiro, vamos ganhar dinheiro, todo mundo quer. Você acha que um cara rico não teve que abrir mão de muita coisa para ter o que tem? Você acha que ele não trabalhou mais do que o normal, que ele investiu mais do que o normal, que ele pensou, teve mais inteligência que o normal, que ele se conectou com mais pessoas do que geralmente as pessoas se conectam, que ele talvez tenha passado madrugadas produzindo aquele conteúdo para chegar naquela conclusão de produto ou serviço? Você acha que o dinheiro caiu do céu? Então, a verdade é que as pessoas elas esperam resultados, ficam sonhando com uma vida melhor, mas elas não têm hábitos, ou seja, rotina, não fazem todo dia aquilo que deveriam fazer para ter os resultados que elas sonham. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, sobre como você fazer mais coisas tendo menos desgaste. Porque se eu for fazer mais me desgastando na medida que eu estou fazendo, eu não vou ter energia física, emocional, espiritual para curtir a vida. Afinal, a vida é uma só, não tem reprise. Eu preciso, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando para ganhar dinheiro, eu preciso ser um bom pai, um bom marido. Ao mesmo tempo que eu estou trabalhando para ajudar as pessoas, eu preciso ser feliz emocionalmente, eu preciso me sentir completo nesse mundo. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso ou aquilo, eu não posso perder outras coisas que são importantes. Ou seja, como eu posso produzir mais gastando menos energia? Como eu posso ter mais resultado não tendo tanto desgaste físico e emocional?
Existe uma fórmula, existe um caminho? Existem passos que você pode seguir. Você imagina que... eu lembro que o primeiro grande conselho empresarial que eu recebi, um grande empresário do Brasil, Lista Forbes, foi lá no Instituto Destiny nos visitar, conhecer a nossa estrutura, e falou, cara, que maravilhoso isso aqui e tal. Quem já foi lá no nosso prédio sabe a lindeza que é, a excelência que é. E ele falou o seguinte, olha, a única coisa que eu acho é que você, para ter o que tem, você gasta muita energia. Aí ele falou o seguinte, quem gasta muita energia ganha pouco dinheiro. Se fosse um Zé Ninguém me falando, eu ia falar, que besteira. Quanto mais trabalhar, mais dinheiro eu vou ter. Mas como era alguém lista Forbes, era alguém relevante e era alguém que eu considerava muito, eu anotei. Quem gasta muita energia ganha pouco dinheiro. Porque a regra dos negócios é menos energia para você ter mais ócio criativo de criar mais dinheiro. Eu demorei muito para entender o que era isso. Mas na minha cabeça, até porque eu vim do subúrbio do Rio de Janeiro, eu vim de classe média baixíssima, né? Depois vim de uma quebra que realmente experimentei a pobreza, a falta. Para mim, quanto mais trabalho, mais dinheiro, mais chances. E, na verdade, quem está ganhando muito, fala, não. Quanto mais trabalho certo e menos energia, mais tempo de criatividade e conexões você vai ter, aí você vai fazer mais dinheiro. E aí, quando essa ficha caiu, a matéria de hoje fez todo sentido e eu quero ministrá-la para você hoje, para você aprender a vida como funciona. A vida ela não é do jeito que você quer, a vida é do jeito que dá certo, é do jeito que funciona. Então, quer aprender? Vamos lá. Produtividade, papel e caneta na mão, vamos começar. Produtividade não é você fazer mais. Porque quanto mais você fizer, mais cansado você fica. Produtividade, apesar de menos, você está fazendo certo. Produtividade é, apesar de menos, você está fazendo certo. Um exemplo aqui que todo mundo vai entender. Teve um tempo da minha vida, quando eu decidi cuidar da minha saúde, que eu comecei a ir para a academia do condomínio que eu moro. Aí eu ia lá, entrava, qualquer horário lá, pegava o horário que eu estava livre, ia, via um peso assim e começava a fazer o exercício e tal. Quando passou uns 2 meses, eu me olhava no espelho, não tinha resultado nenhum. Na balança, não tinha resultado nenhum. Passou uns 2 meses, um personal trainer que estava ali, pela academia, chegou perto de mim e falou assim, pô, você é o Thiago Brunet, né? Eu falei, puxa, eu te acompanho. Eu falei, que legal. Tal. Cara, eu posso te dar uma dica? Eu falei, pode. Ele, eu tô te acompanhando já há algumas semanas, você fazendo exercício. Você sabe que tá fazendo tudo errado, né? O peso tá errado, o jeito que você tá pegando tá errado, a postura tá errada, você tá machucando tua coluna e tal. Eu falei, é mesmo, né? Ou seja, na minha cabeça, por eu estar 1 hora e meia na academia, eu estava arrebentando. Na verdade, eu estava me estragando. Na minha cabeça, ia ter um resultado maravilhoso. Na verdade, eu estava me danificando. Então, só debaixo dessa correção, dessa instrução correta, acabei contratando o personal trainer, nem ele, porque ele falou, não, nem tem tempo. Porque eu falei, às vezes o cara quer vender a hora dele, né? Ele falou, não, nem tenho tempo mais, mas acha um personal trainer, você precisa de alguém para te orientar. Porque aí você vai fazer menos e ter mais resultado. E é verdade. Hoje, treinando 45 minutos, eu tenho mais resultado físico que na época eu treinava 1 hora e meia fazendo errado. Então, realmente, Teixeira, funciona o menos, só que certo. Realmente funciona. Poxa, trabalhar menos, mas do jeito certo, mais resultado. Se for na vida profissional, mais dinheiro. Se for na vida familiar, mais integração, mais harmonia. Se for na vida espiritual, mais sensibilidade com as coisas espirituais. Se for na vida emocional, mais equilíbrio, mais domínio nas emoções. Então, você criar um hábito de fazer mais com menos energia, produzir mais com menos desgaste, é algo que vai transformar os teus resultados. Até porque, você já parou para prestar atenção que todo mundo tem as mesmas 24 horas? O presidente dos Estados Unidos aqui, o Elon Musk, o fulano de tal, o cicrano, o cara mais poderoso que você achar, a mulher mais poderosa que você achar, tem as mesmas 24 horas que você. É como eles usam esse tempo que determina os resultados que eles têm. Aonde estiver o seu tempo, ali estarão os seus resultados. Então,
A regra não é quanto mais eu trabalhar, mais resultado eu vou ter. Porque às vezes você vai ocupar suas 24 horas por dia, vai dormir mal, não vai ter tempo de criar teus filhos, não vai ter tempo de ser feliz no casamento, não vai ter tempo de viver, aproveitar essa vida que é uma só, como eu falei, não tem reprise, tem que viver. Quando a gente for viajar, tem que ser maravilhoso, tem que ser gostoso, tem que acertar nas coisas. Tem gente que faz um esforço financeiro para viajar e erra na cidade que escolheu, erra no hotel, come em qualquer lugar, e acaba que gastou e não curtiu. Erra porque briga com a mulher um dia antes de viajar e passa a viagem brigada. Ah, gente, jogou o dinheiro fora. Poxa, vamos aprender a vida. Para a gente prosperar mais. Então, assim, a Universidade de Stanford tem uma pesquisa que mostra que depois que você trabalha mais de 50 horas semanalmente, seria 10 horas por dia de segunda a sexta, a sua produtividade cai drasticamente. Ou seja, produtividade não está ligada à quantidade de horas, mas qualidade das horas. Vou repetir. Produtividade não está ligada à quantidade de horas. Caramba, eu trabalhei 12 horas hoje, trabalhei 10 horas hoje. Não. É a qualidade das horas. Quantas vezes, o Teixeira está de testemunha, a gente trabalhou de 7 da manhã às 11 da manhã e o que a gente produziu ali é o que as pessoas não conseguem produzir uma semana inteira, sim ou não? Dava 11 horas da noite e falou assim, estamos liberados por hoje, pode mandar todo mundo embora. Como? Cara, o que a gente produziu aqui, por causa da qualidade, por causa do envolvimento, por causa da capacidade que a gente colocou. Ou seja, não é a quantidade. Porque às vezes em uma reunião certeira, bem feita, com a pessoa certa, você garante o faturamento do mês todo. E tem gente que vai ficar o mês todo trabalhando para ter um faturamento menor do que você consegue fazer em uma reunião bem feita. Então é qualidade. Esse lance de ganhar mais fazendo menos é impressionante, é um dos segredos de sucesso. O que adianta ter dinheiro e não ter tempo para fazer mais nada? Aí depois você tem que gastar todo o dinheiro que você conquistou para comprar um tempo que você não tem mais. Lembrando que tempo não volta atrás não, tá? Tempo não volta atrás não. É agora ou nunca. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, tem uma instrução de Paulo à igreja de Corinto que diz o seguinte: tudo que você for fazer, faça bem feito, com decência e ordem. Então, a única instrução bíblica que a gente tem em relação a hábito é faça bem feito, com decência e ordem. Então, tudo que eu for fazer, isso aqui é uma instrução milenar e está dando certo há milênios, eu uso para a minha vida. Primeiro é saber que Deus ama as coisas em ordem. Deus não gosta de nada de bagunçado. Então, por exemplo, no meu escritório, nosso prédio lá, na minha casa, não tem nada fora do lugar. Eu chego em casa, vejo um chinelo por aí, eu falo, filhão, vem cá. Ó, você sabe que papai não gosta de nada fora do lugar. Tem 4 filhos. Era para casa ser de cabeça para baixo. Tem nada fora do lugar na minha casa. Eu treino meus filhos, nada fora do lugar. Tudo arrumado. No escritório eu passo assim, vejo um negócio na parede manchado, eu falo, queridão, vem cá. Liga pro pintor, manda pintar ali. Eu não deixo nem nada que é imperfeito, que é fora da excelência passar. Eu mando resolver na hora. Então nós precisamos praticar que tudo que a gente faz tem que ser bem feito, com ordem e decência. Ou seja, não adianta também você fazer as coisas com ordem, mas indecentemente. Indecentemente aqui está falando de tudo aquilo que não é ético, que você não pode falar em público que fez, que você vai se envergonhar depois se alguém descobrir. Então tem muita coisa nos nossos hábitos que tem que ser decentes, né? Não só ordenados em ordem, mas decentes. Então anote aí alguns conselhos que eu vou te dar para você entrar num novo nível de produtividade esse ano. Porque o seu nível de produtividade vai determinar o seu resultado, inclusive financeiro, é lógico. Agora, eu não quero que você aumente sua produtividade aumentando o seu cansaço. Vou repetir. Eu não quero que você aumente sua produtividade aumentando o seu cansaço. Não adianta você ganhar dinheiro e estar estourado. Não adianta você ganhar uma promoção e não ter tempo para os seus filhos. Não adianta, poxa, não adianta. Vida ruim, vida chata. Aí você vai ganhar o dinheiro, vai descobrir que o dinheiro só compra mais do mesmo
E tudo aquilo que você perdeu tentando conquistar dinheiro, agora que tem dinheiro você vai tentar comprar de volta e não vai conseguir comprar tudo de volta, principalmente o tempo, e aí pronto, a decepção. É por isso que tem muito mais gente que tira a vida sendo rico do que pobre. Você não tem a reportagem do menino na favela se desespera com a sua condição e tira a própria vida enforcado. Não tem essa notícia no jornal. Porque quem está tentando sobreviver não está pensando em se matar, não. Agora, quem já alcançou o sucesso financeiro, quem já está bem, é que pensa na possibilidade e às vezes executa mesmo, tira a própria vida. Então eu quero te dar alguns conselhos práticos para você ser mais produtivo sem se cansar tanto. Número 1, distrações constantes. Tira da tua vida tudo que é distração. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático, meu diário. Como eu falei, eu acordo 1 hora mais cedo que o normal, do que eu poderia acordar, para poder ter 1 hora em paz de leitura, né? Porque as crianças ainda estão dormindo, a casa está toda apagada ainda, eu vou para a minha biblioteca de casa e passo 1 hora lendo, orando, tendo meu devocional. O que eu faço? Eu não levo o celular. Por quê? Mesmo que essa hora o celular não toque muito, sei lá, pode me dar vontade de rolar aqui um Instagram, né, um feed do Instagram e tal. Eu não levo o celular. Para quê? Para que eu tenha 1 hora sem distração. Isso está totalmente ligado à produtividade. Então, eu vou ser muito mais produtivo em 1 hora do que eu seria em 3 horas, só que usando o celular. Foco, poxa, é escolha, decisão. Produzir mais. Para produzir mais, eu tenho que me distrair menos. Anote essa frase. Para eu produzir mais, eu preciso me distrair menos. Outro problema que afeta a tua produtividade, faz você trabalhar mais e se cansar mais. Falta de prioridade. Quando você não tem prioridades anotadas, a prioridade do dia, a prioridade da semana, a prioridade do ano, a prioridade da vida, eu tenho todas as prioridades anotadas. Quais são as prioridades da minha vida? Quais são as prioridades do meu dia? Prioridade de hoje. O que eu preciso fazer hoje? O que eu preciso fazer esse mês? Qual é a prioridade do meu mês? É aumentar a renda? É pagar uma dívida? É acertar as contas com uma pessoa que eu não estou falando bem? Eu preciso resolver isso? Qual é a prioridade desse mês? Qual a prioridade do meu ano? 2026, qual é a prioridade desse ano? É terminar meu ano melhor do que foi 2025? É estar mais próximo de Deus, mais espiritualizado? É estar prosperando financeiramente? Qual é a minha prioridade desse ano? Quando eu tenho prioridades anotadas, eu consigo me distrair menos, logo eu produzo mais. Então é uma sequência, eu decido ser mais produtivo, corto as distrações. Se celular é uma distração, não leva para o lugar que você precisa produzir. Se escutar música é uma distração, não escuta música quando você estiver produzindo. Descobre quais são as suas distrações e elimina, porque aí você já vai partir agora para a lista de prioridades. Partiu para a lista de prioridades, entramos para mais um ponto importante. Anote aí, quem está com papel e caneta. Quem está com a agenda muito cheia acaba tendo uma vida vazia. Quem está com a agenda muito cheia acaba com a vida vazia. Por quê? Porque a agenda cheia é só trabalho, fazer, e a vida não se resume em fazer, mas em ser. Então, por exemplo, a minha agenda é uma agenda complexa, mas não tão cheia a ponto de deixar minha vida vazia. Eu sou um pai presente, eu sou um bom marido, eu sou um amigo leal aos meus amigos, minhas amizades são recíprocas, eles vão no meu aniversário, eu vou no aniversário dele, no aniversário do filho deles, eles vão no aniversário dos meus filhos. Eu consigo dar um jeito na minha agenda complexa de não ter uma vida vazia. E por último, a procrastinação e a desorganização. Procrastinação é quando você deixa tudo para outro dia, deixa para depois, e desorganização, eu já falei, eu não admito na minha vida, é ter coisa fora do lugar. Eu tenho que fazer hoje, eu faço hoje. Eu tenho que resolver tal coisa, eu tenho que ter uma conversa difícil com um colaborador meu. Eu converso hoje, eu não fujo de situação difícil, eu enfrento. Quer resultado? Enfrenta coisas difíceis, vai lá e resolve logo. Fugir do problema só vai aumentá-lo. Fugir do problema só vai aumentá-lo. Vai lá e resolve. E não deixa nada fora do lugar. Seja organizado em tudo que você faz. Então, para você aumentar sua produtividade, você vai ter que, na verdade, diminuir seu cansaço, talvez sua agenda, talvez o muito que você faz para ter um descanso criativo, um ócio criativo,
para poder ter ideias melhores. Por exemplo, eu trabalho escrevendo livros, sou best-seller, graças a Deus, no Brasil e em alguns outros países, como Portugal, já estive várias vezes como o livro mais vendido do país, da nação de Portugal. Para isso acontecer, eu preciso estar muito bem mentalmente, eu preciso ter tempo, ócio criativo para poder produzir um livro, porque eu mesmo escrevo meus livros, que vá atingir o coração das pessoas. Então eu não posso estar com uma agenda louca e ao mesmo tempo querer ser um bom escritor. Eu não posso ter uma agenda desorganizada e ao mesmo tempo querer ser um pai de família bom. Eu preciso decidir. Então eu preciso, na verdade, trabalhar menos, mas com tanta qualidade, mas com tanto foco, sem distração, com tanta organização, que meu resultado é maior. Trabalho menos, ganhando mais e tenho a vida agora com sentido, uma vida cheia, uma vida completa, porque eu consigo estar nos lugares mais importantes das minhas áreas, das minhas múltiplas instâncias da vida, como emocional, espiritual, familiar. Tá bom? Então, espero que essa aula tenha te ajudado, te levado para um nível de pensamento e organização melhor. E anote essa última frase. Produtividade não é correr mais. Não é correr mais rápido. É correr na direção certa. Produtividade não é correr mais, não é correr mais rápido, é correr na direção certa. Afinal de contas, a vida é um jogo de longo prazo. Pessoal, não esqueçam que 29 e 30 de janeiro nós temos o Método Dash, estamos nas últimas vagas, porque falta uma semana e pouca. Não deixa de participar do método, faltam 9 dias, né? 10 dias. Não deixa de participar. É transformador. Eu dou a minha palavra. Você vai me agradecer no final, falando, como é que eu ia perder um negócio desse? Você vai começar 2026 da melhor forma. Não vá sozinho. Faz o esforço. Tiago, eu tenho que me apertar para ir, o investimento. Não deixa de ir. Vai dar a direção do teu ano. Você vai aprender tudo que você precisa para realmente começar a viver uma vida de paz e prosperidade, que é a promessa dessa imersão, desse método, que é 29 e 30 de janeiro, na nossa sede em Alphaville, São Paulo. Te espero lá, as inscrições são feitas no link que está aqui na descrição desse vídeo. Você vai assistir agora um vídeo do método, do que acontece no Método Dash, um pouquinho dos testemunhos, dos depoimentos, você vê como é transformador. Eu te vejo lá nesse ambiente de excelência e transformação. Faço votos de paz e prosperidade e até amanhã, às 6h57 da manhã. Como é que eu posso evoluir a minha inteligência? Só tem um jeito. Chama-se expansão de consciência. Quanto maior o seu nível de consciência, mais inteligente você fica, mais dinheiro você sabe fazer, mais problema você sabe resolver, menos confusão você se mete, mais feliz você fica porque você está sempre tomando decisões assertivas na mesma direção, você está sempre crescendo. Então nós vamos seguir o que está dando certo há milênios, o que dá certo há muitos anos. Existem certos conhecimentos que só servem para uma geração, mas princípios milenares sempre vão te levar para uma vida de paz e prosperidade.